Amém. Eu sempre tenho uma expectativa muito grande, muito forte do que Deus tem a falar conosco no último culto do ano e nos 2 primeiros cultos do ano novo, que sempre são cultos marcantes, decisivos, diria eu até, para o novo ano que a gente vai trilhar, né? Então vamos agora ouvir o que é que esse Deus tem a falar com a igreja, com você, comigo. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 19. E o tema da mensagem é: vós não sois do mundo. Encontraram? João capítulo 15, versículo 19. E Jesus disse assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aí você vira a página no capítulo 17 desse mesmo livro, versículo 14, e ele continua e diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor Deus. E é por esta razão, Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui reunidos nesse templo, querendo ouvir a Tua voz, querendo ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, quando estamos nas últimas horas do ano de 2011, quando estamos a pouquíssimas horas de um novo ano que se aproxima, de uma nova etapa de vida que o Senhor nos concede, enquanto o mundo lá fora está na euforia, no espírito de festa, sem sentido, sem razão, porque eles não têm motivo para festa. Nós temos todos os motivos, porque temos paz com Deus. Enquanto lá fora as pessoas buscam as praias, o Réveillon dos clubes, os grandes shows promovidos pelos grandes artistas, enquanto eles procuram se embriagar, nós estamos aqui para nos embriagarmos da Tua palavra, nos embriagarmos da Tua verdade. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Sem essa lâmpada que ilumina, a gente tropeça nas pedras da estrada, a gente não vê quando tem as armadilhas, a gente não enxerga os precipícios da vida. Então precisamos da Tua lâmpada com uma luz forte a iluminar a nossa caminhada. Por isso, Senhor, fala ao nosso espírito agora, fala à Tua igreja, ao Teu povo, aos Teus pequeninos, aos Teus escolhidos, as ovelhas do Teu rebanho, aos Teus pequeninos filhos, meu Pai.
Usa-me como teu pastor, como teu servo. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a tua palavra nessa noite, mas que não seja a minha carne a falar, mas o teu Espírito a falar através da minha carne. Que a minha boca seja a tua boca, a minha voz a tua voz, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a nossa preparação para mais um ano de vida. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos aqueles que creem, digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o Senhor Jesus foi muito claro, muito enfático, quando ele disse: vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Olha que coisa interessante isso aqui. Quando nós fomos escolhidos por Deus, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, para vivermos nesse mundo como seus filhos amados, para representarmos nessa terra a sua igreja. O objetivo de Deus ao fazer isso aqui foi que a partir dessa escolha feita, nós vivêssemos um tipo de vida desse mundo completamente diferente do tipo de vida que é vivido pela sociedade incrédula. Diferente do tipo de vida que é vivido por aqueles que não querem nada com Deus, ou que nada tenham com Deus. E Jesus tinha tanta certeza que os seus escolhidos viveriam de uma maneira diferente desse mundo, que ele afirmou com toda convicção: por causa disso, o mundo odiará vocês. Vocês serão odiados pelo mundo. Então, a nossa maneira de viver tem que ser diferente do mundo. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, não é essa coisa de ficar o tempo todo falando expressões religiosas, né? Oh, a paz do Senhor, irmão, oh, glória. Não é isso não. É ter um linguajar sadio. É você falar coisas boas, coisas úteis. Não é viver falando coisas profanas. A nossa maneira de negociar, você tem que ser honesto. A nossa maneira de crer não pode ser igual à maneira que o mundo crê. O mundo crê em macumba, o mundo crê em corrente de libertação, o mundo crê em santo, em imagem, em ídolos, o mundo crê em Buda, o mundo crê em qualquer coisa. Ele disse: vocês não, vocês só crerão em mim. Eu sou o único e soberano Deus. Eu sou o caminho, não existe outro. Eu sou a verdade, não existe outra. E eu sou a vida. Vocês creem na minha palavra. Vocês vão crer nas minhas promessas. Vocês vão crer no meu poder. Não é colocar a fé num objeto. Não é colocar a fé em coisas. Então tudo isso tem que ser diferente na vida de quem é escolhido de Deus. A nossa maneira de servir a Deus é totalmente diferente. Então, na verdade, irmãos, o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos, de fato e de verdade, sal da terra e luz do mundo. O que é isso? Deixa eu mostrar um pouco aqui. Abre Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Olha o que Jesus fala aqui. Está falando com você, está falando comigo. Ele está afirmando: vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Aí ele disse: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal perde a capacidade que ele tem de conservar os alimentos, de dar tempero à comida, para que ele serve? Serve para nada, absolutamente para nada. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. No versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que significa ser sal da terra, ser luz do mundo? Significa ser exemplo para o mundo, significa ser padrão, significa que só pode ser sal da terra e ser luz do mundo a pessoa que nasceu de novo. Só pode ser sal da terra e ser luz do mundo a pessoa que tem um compromisso verdadeiro com Deus, a pessoa que tem um compromisso com a verdade da palavra, que tem paixão pelas almas, que tem paixão pela palavra de Deus. Por isso, quando nós chegamos ao final de mais um ano da nossa existência, é momento de nós fazermos um balanço da nossa vida. É o momento de nós perguntarmos, cada um perguntar a si mesmo, ao longo do ano de 2011, eu fui sal da terra, eu fui luz do mundo, eu fui exemplo para os meus vizinhos, eu fui exemplo para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, eu fui exemplo no meu trabalho, eu fui um modelo de comportamento. Então, ao longo de todos os meses do ano, nós sempre devemos fazer essa avaliação. Para quê? Para melhorar o que está certo e para consertar o que está errado. E principalmente quando chegamos nessa época que vamos ter uma nova etapa de vida. Há um episódio que a Bíblia nos apresenta aqui no livro de Amós, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora. Com isso que Deus está falando conosco nessa noite. Amós, capítulo 6, versículo 1 em diante, livro de Amós. Encontraram? Se tiver dificuldade, vai lá no índice, vê a página e vai direto na página. Pronto? Então vou ler, tá? Isso é Deus falando, viu? Ai dos que andam à vontade em Sião. Sião é a igreja. E dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus, sois melhores que estes reinos? Olha, Deus disse, olha, examinem, vocês são melhores do que os filisteus, vocês são melhores do que os filhos do diabo, vocês têm um tipo de conduta melhor do que os ímpios? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar ao trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmo, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativo, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse, abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Vamos entender isso aqui. Olha só. Deus estava aqui profundamente indignado com o povo de Israel, mas muito indignado. O povo estava vivendo nessa época uma falsa religiosidade, uma espiritualidade hipócrita, sabe? O tipo de vida que eles viviam, a religião que eles praticavam, a espiritualidade que eles demonstravam para Deus, era uma coisa mecânica, era uma coisa apenas de aparência. Então, embora esse povo aqui mantivesse os cultos a Deus, eles continuavam celebrando o culto a Deus, eles louvavam a Deus,
Eles tinham lá todas aquelas formalidades, todos aqueles rituais que a lei exigia, mas apesar disso, a idolatria tomava conta de tudo. Havia injustiças sociais, havia violência. Então, na verdade, não havia temor a Deus. O cara ia para o culto, o cara ouvia a palavra, cantava louvor, adorava, mas quando saía dali se prestava a adorar outros deuses. Tinha uma vida contrária ao que Deus determinava. Cada um fazia o que queria. Todo mundo ficava à vontade para fazer o que quisesse fazer. Quer dizer, e ninguém tinha receio de ser disciplinado por Deus. Era como se Deus não existisse. Era como se Deus dissesse, vivam cada um a sua vida e está tudo certo, está tudo em casa. Aí eu pergunto para você, será, meus irmãos, que muitos nos dias de hoje, e eu falo daqueles que congregam em igrejas, eu não estou falando daqueles que nunca passam nem na porta, eu falo daqueles que vão aos templos, não estão fazendo a mesma coisa que esse povo fazia nessa época aqui, nos dias de agora? Tem muita gente aí vivendo uma falsa espiritualidade, vivendo uma fé fingida, não leia a Bíblia regularmente, ouve a palavra, não pratica a palavra sai dos lábios de Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro, não oram regularmente, não respeitam o pastor como uma autoridade que foi constituída por Deus. Tem muita gente que só vem à igreja no dia que quer e tem vontade. Se aparecer uma oportunidade para ganhar dinheiro naquele dia que ele tem um compromisso com Deus, ele vai ganhar dinheiro. Ele coloca qualquer outra coisa na frente de Deus. Se não tiver nada para fazer, ele vem. E às vezes vem se arrastando. Não guarda o dia do Senhor. Muitos estão dentro dos templos, mas não são fiéis a Deus nos dízimos, não são generosos nas ofertas. Às vezes, está dentro da igreja, mas são péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos, péssimos patrões, às vezes péssimos vizinhos, péssimos membros da igreja, apesar de estar dentro do templo, apesar de estar prestando culto a Deus, apesar de cantar louvor e adoração ao Senhor. É isso que Deus estava reclamando aqui. Aqui no capítulo 5, versículo 21 em diante, olha como Deus fala. Deus diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Você já imaginou Deus está dizendo isso? Olha, eu aborreço quando vocês se congregam. Esse momento que é para ser tão solene, para mim não tem nenhum valor, pela maneira que vocês estão vivendo. Isso aí não vale nada, isso aí é uma maquiagem. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Afasta de mim, não quero nem ouvir o que vocês estão cantando. Afasta esse barulho do cântico de vocês, porque eu não vou ouvir. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Então você vê aqui que, para o povo, no tempo de Amós, o culto, o louvor, as ofertas, os holocaustos, como eles falam aqui, era apenas uma maquiagem para fazer a pessoa que está doente espiritualmente parecer que está bem com Deus. Tem gente que usa o culto a Deus, dá uma oferta, dá um dízimo, canta um hino, como uma maquiagem. Está doente espiritualmente. Está na UTI espiritual, mas ele faz isso como se fosse uma maquiagem para aparentar para os outros que ele está bem espiritualmente.
Igual se faz com os defuntos, né? Hoje não tem isso, quando a pessoa morre. Aí hoje é comum, na funerária, o cara maquia o defunto, para ter uma aparência melhor, não ficar aquela cor pálida de vela, dá uma maquiada, passa um blush, um rouge. Sabe, você olha para o defunto assim, pô, o cara está vivo, está nada, está morto. Está morto. Mas agora, eu vou mostrar para você o que Deus mostra a esse profeta aqui. Abra no capítulo 7 agora de Amós. Capítulo 7, versículo 7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Primeira coisa, que muro é esse sobre o qual Amós viu que o Senhor estava? Que muro é esse? Ele viu um muro e o Senhor sobre esse muro. Um muro feito a prumo. Um muro bem construído, reto, seguro. Isso aqui é a nossa salvação. Isso aqui é a palavra. Isso aqui é a proteção divina. É isso que ele está vendo. Segura um pouco aí. E abra no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 1. Porque aqui o profeta diz assim: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Está vendo? Então esse muro é a salvação também. É a proteção de Deus. No Salmo 19, versículo 7, o salmista diz: a lei, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Depois, no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Encontraram? Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Vou ler, hein? Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha, eu serei um muro de fogo, um muro de proteção para todos vocês. Mas agora, volte lá em Amós. Volte lá, Amós capítulo 7. Agora vamos ler o versículo 8. Já entendemos o que é que Deus mostrou para ele no 7, né? Agora vamos para o 8. O profeta diz assim: o Senhor me disse: que vês tu, Amós? O que é que você está vendo? Aí o profeta respondeu: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Interessante, né? O que é que você está vendo, Amós? Eu estou vendo um prumo na tua mão. Quer dizer que o profeta, ele não teve nenhuma dificuldade em identificar o prumo que estava na mão de Deus. Por quê? Porque, sabe o que é prumo? Não tem um prumo aí não, tem, Carlos? Pega aí para mim, para a gente mostrar para quem não sabe. Por favor. Esse instrumento aqui, prumo, sempre foi utilizado pelos pedreiros na construção, para garantir o alinhamento das paredes, o alinhamento das casas, o alinhamento dos prédios. A arqueologia já provou que esse instrumento existe desde 2.900 anos antes de Cristo. Os egípcios já usavam ele. Uma coisa simples. Cadê?
É isso aqui, ó. Como é que usa para quando vai fazer uma parede, por exemplo? Por exemplo, se fosse fazer o alinhamento desse altar. Aí, essa parede aí. Vê se ela está no prumo. Tá? Tá vendo? É para aferir se está bem construída. Levanta assim para o pessoal ver como é que é. Uma coisa simples, rudimentar, ó, mas que funciona demais. Há 11 anos atrás, quando nós assumimos esse prédio aqui, alugamos, tivemos que fazer uma grande reforma, não havia banheiro, não havia nada aqui. Era um galpão onde tinha sido anteriormente uma oficina mecânica. Essa parede aí, lateral, todinha ali, ó, não existia, essa aqui não existia. E nós trouxemos alguns irmãos de Recife, alguns diáconos, né, que são pedreiros, que trabalham nessa área, e eles vieram com todo amor, com todo carinho, construir. Aí um dia eu chego, e entrei aqui, vim de Recife, quando eu olhei para essa parede, olhei dali, eu digo, ih, tá torta, tem uma barriga assim na parede, sabe? E eu olhei sem prumo, só no olho. Se eu olhar aqui, eu estou vendo que os bancos não estão na linha, não estão no alinhamento. Tem banco que está mais para dentro, banco que está mais para fora. Aí eu chamei o Oliveira, que era o diácono que comandava os pedreiros, eu digo, ó, tá torto mesmo. Ah, tá torto. Vocês não usaram prumo? Ele disse, não. Como é que você é um pedreiro profissional e você faz uma parede sem usar o prumo? Pega o prumo. Ai, pastor. Eu digo, pode derrubar e fazer de novo. Porque não dava para consertar, era tão torto. Era uma barriga tão grande que não dava para encher de massa. Ia precisar toda a massa do Brasil para alinhar com o resto. Teve que derrubar. Então, o profeta Amós não tinha nenhuma dúvida daquilo que ele estava vendo. Esse prumo aí era um instrumento absolutamente familiar para esse profeta. Só que Deus diz aqui a Amós, queria usar esse prumo no meio do povo de Israel. Ou seja, Deus disse, olha, eu vou avaliar a vida de cada um do povo judeu. Eu vou usar o meu prumo, eu vou avaliar. É para isso que o prumo serve. Agora tem um detalhe importante aqui. Quando o prumo é usado, ele determina se a parede está na posição correta, se não está de uma maneira correta. E aí acontecem duas coisas. Ou corrige aquilo que está torto, quando dá para corrigir, ou dependendo da gravidade, tem que derrubar tudo. E começar do zero, e o prejuízo é grande. Foi o que aconteceu com essa aí, ó. Estava pronta a Érigles. Mas era tão gritante que eu digo, não dá, não vou deixar um negócio desse. E não tinha como consertar. Teve que derrubar tudo e fazer de novo. Aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite. Você está pronto para ser avaliado pelo prumo de Deus? Não é ser avaliado pelos homens.